Olá, bom dia a todos. E hoje eu trago aqui neste dia uma mensagem que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, tá bom? Vamos acompanhar a primeira leitura e aí depois eu vou encaminhando aí a mensagem. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aí fala, né? Porque a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é a obra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é a mensagem que ele nos deixou, né? Através do seu ato, através da sua morte, de se entregar em nosso favor, para que todo aquele que nele cresce, né, não viesse hoje a perecer, mas tivesse a vida eterna. Ele veio fazer uma obra para que o pecado, nosso pecado, nós fôssemos libertos deste pecado, não é? Para que nós não viéssemos pagar este preço que ele pagou lá na cruz. E para que nós pudéssemos ter aí o direito de escolha, de continuar a andar e crer na sua palavra, crer na sua obra, ou então continuar como estávamos. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Nós acreditamos naquilo que nós queremos acreditar. E as consequências vêm. Né? Tudo que nós fizemos tem uma consequência, boa ou ruim. E tudo que nós cremos também tem uma consequência, porque a partir do momento que nós cremos em algo, nós passamos a fazer de tal maneira e obteremos aí frutos, né? Frutos bons, maduros, saborosos, ou frutos que às vezes nem chegam a nascer e às vezes nascem, mas são mal formados, ficam podres ou muitas vezes nem amadurecem, enfim. Aí eu estou fazendo, né, uma pequena comparação sobre as nossas escolhas. Mas aqui o Senhor disse, então, na verdade, o apóstolo Paulo, né, diz que porque a palavra da cruz, ou seja, a obra do Senhor Jesus Cristo, é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos entender um pouquinho aqui quem é que perece, né? Para nós talvez venha à mente aqueles que estão aí com enfermidades no último de enfermidade, ou seja, não tem cura. Pode ser que para você venha essa figura, essa lembrança, né? De quem perece é aquele que realmente demonstra perecer, demonstra ter uma necessidade de alguma coisa ou está doente. E aqui eu falo de doença física especificamente, porque as doenças da alma nem sempre são notáveis pela aparência física, né? Só quem está mais próximo pode perceber. E aqui está dizendo que é loucura para os que perecem, né? Mas aqueles que perecem são todos aqueles que não crerem, que não creram, que não creem na obra do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que não creem que o Senhor Jesus Cristo morreu em seu favor para lhe dar uma nova chance, uma nova vida, e não creem aí no restante de toda a história, eles perecem. Eles perecem em alguma parte de sua vida, principalmente a sua salvação, né? Isso já é o bastante, é o suficiente, né? Porque a salvação ela é eterna. Agora, as coisas que eles vêm perecer aqui em terra, né, nesta vida, porque haverá uma outra vida com o Senhor Jesus, e eu creio somente nessas duas, nessa vida o que eles perecem é passageiro, né? Mas o que eles vão perecer ainda, se não crerem até o dia em que eles morrerem aqui nesta terra, é na eternidade. E é isso que o apóstolo aqui está dizendo, né? Que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, acham que é improvável, não creem. Até mesmo às vezes debocham, ou fazem piadas, ou querem até agredir,
não é? Eu lembro aqui, lembro não, né? Eu penso aqui no próprio apóstolo Paulo, né? Que antes ele não era apóstolo, ele era Saulo, né? O perseguidor dos cristãos, né? Até que um dia ele estava perseguindo os cristãos e o Senhor Jesus teve um encontro com ele, né? O Senhor Jesus foi até ele e o cegou, né? Se você quer saber mais sobre essa história, você pode ler o livro de Atos. Específico lá no capítulo 9, vai falar sobre esta conversão de Saulo, e aí então ele passou a ser chamado apóstolo, né? Paulo. E após ele ter sido cegado pelo Senhor, né? Ou seja, é bem doido isso, e é isso que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Esta maneira como o Senhor agiu com ele, né? Porque ele era perseguidor e depois vai passar a ser perseguido. Então, ele, o próprio apóstolo Paulo, foi já um perseguidor dos cristãos. Ele era um que perecia, né? Porque ele não cria na obra do Senhor. Ele perecia. Mas a partir do momento que ele foi encontrado pelo Senhor, teve uma experiência com o Senhor, ele passou a crer no Senhor. E aí ele passou daquele que perece para aquele que foi salvo. E aí tem todo o desenrolar e ele aí hoje veio, deixou, né, na palavra do Senhor, mensagem para nós, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para nos ensinar, né? E aí diz a palavra, para nós que somos salvos, e aí nós temos um ótimo exemplo do próprio apóstolo Paulo, que passou a ser salvo, né? Porque ele creu no Senhor, ele teve uma experiência com o Senhor. E muitos hoje não creem e estão perecendo porque não creem, não têm fé, e não buscam uma experiência com o Senhor, né? Eu posso falar de mim mesmo. Até os meus 22 anos, eu não tinha experiência com o Senhor, né? Eu havia falar, eu seguia uma determinada religiosidade, mas eu participava, mas não compreendia, na verdade, né? Os meus olhos estavam ali cegos, como o do Saulo, naquela época, né? Que ele era Saulo. Então, os meus olhos estavam cegos, eu não compreendia, né? Apesar de me compadecer de tudo aquilo, do Senhor Jesus ter morrido, enfim, mas a obra dele ainda não estava em mim, sabe? É como você se compadecer de alguém que está passando por alguma situação difícil, mas não é a sua vida, entende? Você não tem como compreender realmente esta obra, ou seja, aquilo que a pessoa está sofrendo, porque não é a sua vida. Você até se coloca no lugar dela, mas quem sente realmente é a pessoa. Não tem como você sentir igual a ela e também não tem como você viver a vida dela. Só que aqui o Senhor Jesus veio para que nós vivêssemos o Evangelho. Então aqui é diferente, você precisa entender e viver este Evangelho. E eu não tinha esse conhecimento, os meus olhos estavam ainda cegos, eu não enxergava, eu não via. Até que eu tive experiências com o Senhor e o Senhor fez sair, né, cair as escamas dos meus olhos, assim como fez com o Saulo, e me tornar aí quem eu sou hoje. Na verdade, ainda não estou completa, mas estou caminhando. E aí a mesma coisa que acontece aqui. Se você não tem ainda uma experiência com o Senhor, né, é difícil às vezes de crer, sim, mas você tem que se voltar ao Senhor para que você venha a ter essa experiência com o Senhor. Muitas pessoas ainda não desceram à casa do oleiro, né? Como diz lá em Jeremias, no capítulo 18, em que nós precisamos descer à casa do oleiro, deixar ele nos moldar, né? Se nós queremos o Senhor, se nós procuramos realmente a face do Senhor, nós temos de nos deixar ser moldados, né? A palavra do Senhor é bem clara com relação a isso. Nós precisamos crer. A salvação aqui, ela vem pela fé, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, fala que a nossa fé, né, é que vai o quê? Trazer a nossa salvação. É a fé no Senhor Jesus, é a fé na obra do Senhor Jesus, é a fé na palavra da cruz. Isso é que vai nos salvar.
E não é pelo que a gente faz. Lá em Efésios, no capítulo 2, nesses versículos 8 e 9, fala que não é pelas obras. Não é por eu aparentar ser boazinha ou fazer boas obras de caridade, obras em ação, enfim. Não é pelo que eu faço que vai determinar a minha salvação. Eu tenho que fazer, sim, eu tenho que obrar, eu tenho que ser uma pessoa que busca fazer boas obras. Mas não é só por isso que eu vou ser salva, e sim pela minha fé. É a fé na obra da cruz, na palavra da cruz. Isso está lá em Efésios. Você procure meditar nesses versículos 8 e 9, né? E aqui também neste versículo que eu falei para você. E aqui a palavra do Senhor diz mais, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Há muitas pessoas que só creem assim como os fariseus criam, assim como o Saulo era um fariseu, né? Ele cria naquilo que tinha resposta, naquilo que ele podia comprovar na sabedoria humana. Mas a sabedoria humana, ela é totalmente inferior à sabedoria de Deus, né? E por isso que a palavra aqui do Senhor assemelha a sabedoria do Senhor como loucura, né? Para hoje é loucura, né? Por isso que é loucura para os que perecem. Por quê? Porque esses que perecem, eles não têm fé. Eles não creem ainda na obra do Senhor. Eles precisam ver para crer, eles precisam comprovar. Eles creem na sabedoria humana, ainda não creram na sabedoria divina, que é totalmente diferente. Por isso, para eles, isso é loucura. É loucura ele ver alguém orando, é loucura ele ver alguém falando alto, é loucura ele ver alguém falando em línguas, é loucura para ele alguém ser curado através de uma oração, através de uma imposição de mãos. Isso é loucura para ele. É loucura ele ouvir a palavra do Senhor e ter de praticá-la. É loucura. E por isso ele perece. Muitas vezes nós não vemos o perecer com os nossos olhos físicos. Nós olhamos para alguém e nós não podemos imaginar o que ela perece. Mas saiba que todos aqueles que não creram na palavra do Senhor, porque a palavra aqui diz, aquele que é salvo é o poder de Deus, ou seja, ele crê no poder de Deus, ele vê o poder de Deus sendo manifesto na sua vida. Ou seja, a sua vida passa a ter o poder de Deus. E ele prova disso. Assim como o apóstolo Paulo provou ali, ao ser apóstolo, o mover do Senhor, o poder do Senhor. Se você acompanhar desde Atos até os livros que ele escreveu, você vai ver, mudou totalmente. Mas quando ele não cria, ele padecia. Ele era um homem bem conceituado, era alguém que dava ordens, era alguém que não parecia padecer, era alguém que, ao contrário, parecia mandar e ser o cara. Mas, na verdade, ele padecia. Na verdade, ele perecia, né? Na verdade, ele tinha sofrimentos que não eram visíveis às pessoas. Então, todos aqueles que ainda não creram na palavra da cruz, não entenderam ainda a obra do Senhor, eles perecem. Mesmo que os nossos olhos físicos, a nossa sabedoria humana não consiga comprovar, mas a sabedoria de Deus conhece e sabe. Então é preciso nós nos voltarmos ao Senhor pela fé, porque é pela fé, né, com obras também, que nós vamos ter a salvação. Tá bom? Continuando aqui, eu quero ler para vocês. O Senhor disse que destruirei a sabedoria dos sábios, ali no versículo 19, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Né? Isso que aconteceu com o apóstolo Paulo foi exatamente o que aconteceu. E hoje ainda acontece, né? Acontece muito. O Senhor aí faz coisas que são loucas aos olhos humanos, mas a sabedoria de Deus, né, é tremenda. No versículo 21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, né? E pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que doido, né? Aprove o Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. E é isso que nós fazemos, né? Nós levamos o evangelho e isso parece ser louco a quem ouve e àquele que não crê. Isso é loucura. Mas é assim que o poder de Deus é manifesto na nossa vida. É assim que o poder de Deus opera na minha vida e na sua vida. E se você ainda não creu, medite na palavra do Senhor, que o Espírito Santo te dê
esta orientação é que você passe a crer e experimentar o poder do Senhor na sua vida. Você vai ver que a sua vida não era nada antes de você conhecer ao Senhor verdadeiramente, conhecê-lo verdadeiramente. Não como eu conhecia aos meus 22 anos, que fazia até cursos e era bem engajada, não é? Também, mas não vivia nada daquilo e realmente não conhecia quem era esse Senhor Jesus Cristo. E vamos ler o versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha que loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor nos conhece, né? Há alguns que não tiveram experiência ainda com o Senhor, e até há um ditado, né, aí no mundo, que alguns vêm pela dor e outros vêm pelo amor. Aqueles que vêm pelo amor são provavelmente aqueles que já recebem a palavra desde que nasceram, né? Já tem uma família aí cristã, uma família que busca o Senhor, que crê na palavra da cruz, que crê no Senhor. E aí, por consequência, ela já caminha, já anda nesse caminho. Porém, isso não significa que ela conhece ainda Deus. Deixa bem claro isso. Não é porque ela tem uma família que conhece ao Senhor que ela passa a conhecer, que ela conhece realmente o Senhor. Mas é mais fácil dela vir a conhecer, né? Mas há aqueles que não conhecem e muitas vezes até já tem uma família que conhece, mas eles vêm ter um encontro com o Senhor pela dor. Ou seja, quando eles sofrem, né? Todos nós sofremos, né? Mas alguns só vão encontrar o Senhor neste momento de angústia, de tribulação, de tristeza, em que se deparam e percebem que não são nada, que precisam do Senhor, que eles não podem fazer nada, né? Ainda hoje até eu li um relato, agora não sei o nome da blogueira e que é especialista em moda, que veio a falecer. Ela não é brasileira, não sei, esqueci o nome dela, enfim, mas talvez você já tenha lido a história aí. Ela veio a falecer de câncer, né? E ela deixou, mais ou menos aqui com as minhas palavras, eu vou tentar transcrever para vocês. Ela disse que ela tinha tudo, mas que tudo que ela tinha não podia salvar não, que tudo que ela tinha não podia ajudar ela. Ela não usou a palavra salvar, até não sei se ela é cristã ou não. Por isso que talvez ela não tenha usado a palavra salvar. Mas aqui eu trago esse exemplo, né? Que não importa o que a gente tenha, né? Se aquilo ali não vai poder nos salvar, não adianta de nada, né? O que vai adiantar é nós buscarmos ao Senhor, né? Então, neste momento de aflição, neste momento de angústia, muitas pessoas conhecem e têm um encontro com o Senhor, que foi também o meu caso, né? E eu posso citar aí um versículo para você, o livro de Deuteronômio, lá no capítulo, deixa eu ver que eu anotei aqui, capítulo 4, no versículo 30, você pode ter aí, o Senhor ali fala que é neste momento de aflição, de dor, que muitos ali conhecem ao Senhor, ou seja, que vão buscar ao Senhor neste momento, vão ao encontro do Senhor e Ele aí ouve a sua voz, né? Que Ele aí nos ouve. Então, é nesses momentos que muitas pessoas encontram ao Senhor. Mas que nós não venhamos, né, deixar chegar este momento, chegar este limite, que você aí que não passou, não teve ainda uma experiência ruim, tão ruim assim, né, porque com certeza você tem aflição, sim, no mundo tereis aflições, mas terei bom ânimo. O Senhor Jesus não disse que só uns teriam, mas todos nós teríamos, mas aquele momento em que você sabe que você não pode fazer nada e você é totalmente dependente do Senhor, né? Se você não teve ainda esse momento para crer no Senhor, que você venha ter essa experiência, né? Para que você creia. Mas se você se voltar ao Senhor e não deixar esse dia ruim chegar, aí quando esse dia ruim chegar você já está com o Senhor, vai ser muito mais fácil, né? Que o Senhor aí venha falar no teu coração e que nós venhamos crer verdadeiramente na palavra da cruz, na palavra do Senhor e colocar em prática, viver a nossa vida, viver o Evangelho, viver a cruz, ou seja, a obra que foi feita por mim e por você. Que o Senhor venha falar mais ao teu coração. Tenha um ótimo dia e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.